Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém. Deus seja louvado, Deus seja exaltado pela sua preciosa palavra e o Senhor continue falando conosco em nome de Jesus. A igreja do Senhor recebe a instrução quanto à ceia. O Senhor Jesus, quando estabelece a ceia e celebra a ceia com os discípulos, Ele, Senhor, o faz a partir daquilo que já existia, a celebração da Páscoa dos judeus. Sendo ele judeu e aqueles que com ele estavam também sendo judeus, o Senhor Jesus, ele continua fazendo aquilo que era bíblico para o povo de Deus. E na celebração daquilo que era bíblico, ele traz ali agora a prática aplicada à vida da igreja. A Páscoa na visão do Novo Testamento. E dentre tantas e tantas lições que nós aprendemos com Deus e com a sua palavra, quando nós nos voltamos para os textos bíblicos que falam sobre a ceia, é tão bonito quando nós aprendemos com este momento a vida de corpo, de comunhão, a vida de povo de Deus. E como foi e como é bonito o momento que o Senhor Jesus estava ali com os discípulos, a orientação que as igrejas do Novo Testamento têm a respeito da ceia e aquilo que nós, na história da igreja, continuamos a viver e a praticar. Nós nos reunimos como igreja, como povo de Deus. E quando nós temos diante de nós o pão, o cálice, nós juntos celebramos, adoramos, agradecemos ao Senhor, porque Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. Porque Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou por nós e ele vivo está ao lado do Pai. A presença do Espírito Santo do Senhor em nós e entre nós, nos chamando e nos levando a viver uma vida com o Pai. Mas é tão bonito, irmãos, quando o apóstolo Paulo lhe diz, olha, no versículo 33, assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. O apóstolo Paulo deixa claro aqui a aplicação daquilo que Jesus também fez. Nós temos que olhar ao nosso redor. E aí, quando nós olhamos ao redor, nós vemos a igreja, povo de Deus. Irmãos e irmãs que o Senhor nos colocou juntos
para juntos caminharmos, expressarmos as nossas capacidades e juntos também ficam expostas as nossas fragilidades. Nós vamos iniciar uma semana de oração e ao longo da semana de oração, irmãos, quantas coisas vão acontecendo? Às vezes um irmão chega, olha, eu quero ao longo dessa semana de oração agradecer ao Senhor todos os dias. A palavra de muitos irmãos, olha, eu quero agradecer ao Senhor. Mas aí outro chega assim, irmãos, olha, eu quero essa semana de oração pedir pela vida do meu filho. Eu quero orar pela vida do meu filho a semana toda. Meu filho está passando por uma dificuldade, por uma luta, e nós estamos sofrendo. Eu quero a semana inteira orar pela vida do meu filho. E aí a gente ora, né, irmãos? Tomando esse exemplo, a gente vê como é precioso a vida de povo de Deus, a vida de igreja. A gente agradece junto, e aí alguns irmãos são até bem detalhistas. Irmãos, eu quero agradecer, porque naquele dia, naquela semana, eu compartilhei aqui com os irmãos da gente pedir. Eu estou agradecendo hoje. E aí outro vem e pede para orar por uma luta. Mas a gente faz isso, irmãos, enquanto povo de Deus, enquanto igreja. Já pensou? Se você viesse aqui com seu coração radiante de alegria, só tivesse banco, só o prédio da igreja, tivesse ninguém, você ia expressar a sua gratidão para Deus em oração? Sim, está certo, é isso mesmo. Mas você ia compartilhar a sua gratidão com mais quem? Você ia poder apresentar o seu pedido a Deus em oração? Sim, mas tem momentos que a gente quer compartilhar isso. A Bíblia diz, olha, orai uns pelos outros. E a gente quer compartilhar isso. E a gente compartilhando, abrindo a nossa boca, falando, a gente sente naquele momento, irmãos, de uma forma muito especial, que Deus está entre a gente e é o irmão que nós compartilhamos o nosso pedido. E é um momento muito especial, onde o nosso coração, a nossa vida, são muito edificados pelo Senhor. Às vezes, irmãos, termina uma semana de oração, estou usando esse exemplo, Deus não deu para a gente ainda a resposta, mas parece que Ele já deu, porque a gente vai vivendo esses momentos que edificam as nossas vidas de oração, de compartilhamento de igreja junto, que a paz de Deus invade o nosso coração de uma forma que não tem como explicar. E essas coisas nós vamos vivendo como povo de Deus. Irmãos, é tão bom viver a vida de povo de Deus. Mas é muito importante a gente lembrar que para viver a vida de povo de Deus, nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo falou. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer a ceia, esperem uns pelos outros. Nós temos que considerar os outros além de nós. Tem momentos, além da ceia, na vida da igreja, que nós vamos ter que esperar uns pelos outros. Às vezes Deus levanta alguém para servir a Ele no mesmo ministério que a gente está servindo, mas a pessoa está começando a servir. Ela vai estar no meu ritmo? Não vai estar. Então, literalmente, nós vamos ter que esperar. E aí, sou eu que já tenho uma caminhada maior que você, instrumento de Deus, para que essa pessoa possa ir avançando. Tem momentos que nós vamos ter que esperar, porque o nosso irmão, a nossa irmã está passando uma luta muito grande. Então nós vamos ter que esperar. Nós vamos ter que ser o que a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. E o meu irmão está meio devagarzinho. Então eu vou fazer o quê? Vou ser esse suporte para o meu irmão, estender a mão para o meu irmão. E nós vamos vivendo isso na vida da igreja. Meus irmãos, nesse mundo louco que nós estamos nele, mas nós não somos dele, o que resta senão a igreja? Senão os princípios da palavra de Deus que a igreja propaga. Não resta nada, irmãos. E aí nós vamos ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, esperando uns pelos outros, mas nós vamos caminhando junto. Um festeja, o outro vivencia uma luta, mas nós vamos o quê? Nós vamos juntos, compartilhando do amor, da graça, da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.